Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui mais uma aula do curso de refrigeração comercial grátis. Nós vamos começar, como eu disse em outras aulas, bem do básico e nós vamos aprofundando aos poucos, ok? E é necessário que você já tenha um conhecimento de refrigeração doméstica para entender certos conceitos que são princípios, de conceitos da refrigeração. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é um esquema de um sistema de refrigeração, que seria a parte selada, a parte por onde circula o gás e retorna. Vai sair do compressor e vai retornar por aqui. Fazendo uma analogia em relação a uma geladeira doméstica, esse circuito, apesar desse circuito aqui ser simples, pessoal, eu às vezes vou fazer atendimento em pequenos mercados e eu encontro alguns balcões frigoríficos, alguns balcões de expositores, e eu encontro também alguns freezers verticais, alguns expositores também, que a unidade fica do lado de fora, onde armazena às vezes iogurte, queijo, alguns laticínios, alguns balcões onde ficam expostas ali carnes, produtos, e usa exatamente conforme você está vendo aqui, esses componentes, inclusive dessa forma aqui. Conforme o equipamento vai ficando mais complexo e a temperatura necessária vai diminuindo cada vez mais, novos componentes vão sendo agregados nesse circuito. Normalmente este circuito aqui costuma ser mais para os refrigerados. Os congelados já requerem mais adição de novos componentes, de novos acessórios. Mas a gente vai vendo passo a passo até aumentar essa complexidade. Então vamos lá. Aqui nós temos, se eu for comparar com uma geladeira doméstica, a geladeira tem compressor, correto pessoal? A diferença de um compressor por um balcão de frios, é que na geladeira o compressor tem uma capacidade em HP menor do que o balcão, que normalmente é maior. Posso dizer que aqui pode ter um HP, um HP e meio, 2 HP, a potência do compressor. Enquanto geladeira, você vê geladeira com um décimo de HP, um oitavo, um sexto, um quinto, um quarto de HP, ok? Freezer, um terço de HP. Então, na realidade, e os motores, os motocompressores, eles em relação à geladeira comum doméstica tem mais a ver com a potência em HP, ok? Então, a potência saindo do compressor, no tubo aqui de descarga ou a linha de líquido, saindo aqui no compressor, vamos direto para o condensador. Na geladeira doméstica, sempre fazendo uma analogia, na geladeira doméstica seria a mesma coisa, sai do compressor, vai para o condensador. O condensador, nos equipamentos comerciais, em alguns domésticos, nós temos um motoventilador ajudando a resfriar, tirar calor do fluido refrigerante que está circulando aqui, ok? Sendo que numa geladeira simples, comum, não tem o ventilador, O próprio ar que circula, ele retira um pouco do calor do fluido refrigerante que está passando aqui no condensador. É aquela grade que você chega na geladeira por trás, coloca a mão ali é a condensadora, não tem ventilador ali, microventilador não tem. Alguns equipamentos domésticos que essa condensadora ela é pequena, fica lá embaixo, algumas frost free você vê lá embaixo com um microventilador empurrando o ar ali e ajudando a tirar o calor do fluido refrigerante. Porém, na geladeira comum você só vê aquela condensadora, aquela grade que fica do lado de fora. E algumas frost frees, essa condensadora já está embutida dentro do gabinete. Você nem vê mais a condensadora ali fora. Ok?
Mas tem aqui um motoventilador em direção à condensadora, tirando calor do fluido refrigerante. Quando sai do compressor, o gás sai em alta pressão, ele sai quente em estado de vapor, ok? Então, repetindo, quando o compressor ele vai comprimir o fluido refrigerante, vai estar em estado de gás, em alta temperatura, ok? Vai entrar aqui na condensadora, vai ser resfriado, ou seja, o ventilador vai forçar um ar aqui para poder tirar calor desse fluido refrigerante que está em alta temperatura, saindo do condensador, o fluido que entrou em estado de gás vai sair em estado de líquido. Sai em estado de líquido. Então, ele vai sair em estado de líquido, vai entrar num filtro secante, o filtro secador. Aqui ele tá, gente, ele vai entrar em estado de líquido, vai sair aqui essa linha de líquido. Ele vai sair aqui do filtro e vai em direção ao visor de líquido. Nós vamos estar mais à frente destrinchando cada componente desse e acrescentando novos acessórios aqui, novos componentes, ok? Mas isso aqui tem que ser o basicão, que tem que ter um entendimento. E esses sistemas vocês já vão encontrar no comércio, desta forma como que eu estou falando aqui. Filtro secante. Depois eu vou estar passando para vocês a técnica para descobrir se existe algum entupimento parcial, total ou parcial aqui no filtro. Mas saiu da condensadora, passou pelo filtro. O filtro vai ter, nesse caso aqui, a utilidade de retirar a umidade do fluido refrigerante. Vai passar pelo visor de líquido. O visor de líquido, pessoal, ele serve o seguinte: ele é para identificar se existem gases incondensáveis misturados com o fluido refrigerante. A principal função dele é verificar se existe umidade no sistema, se não tem gases incondensáveis aqui, se está faltando fluido refrigerante, porque ele pode dar umas bolhas aqui, criar bolhas aqui, você vai verificar e depois vai descobrir o porquê disso. Ele pode inclusive identificar também, como eu já disse, se está faltando fluido refrigerante, se vai ter um entupimento, pode ter um entupimento aqui no filtro. Então o visor de líquido é fundamental e ele tem, nessas unidades bem simples, sempre tem lá o visor de líquido. Sai do visor de líquido, entra na válvula de expansão termostática. Aqui, o fluido ele ainda está em estado de líquido. Ele, após a válvula de expansão, ele vai se expandir. Né? O próprio nome já está dizendo, válvula de expansão. Ok? Então, apesar de que aqui, pessoal, tá vendo? Isso aqui não é um pedaço de tubo não. Essa válvula de expansão ela já está bem rente à entrada da evaporadora. Ok? Então isso aqui não é um pedaço de tubo não. Eu poderia ter feito o desenho com ele já bem aqui, bem encostando aqui na evaporadora. Quando sai da válvula de expansão, o que acontece? Ela sai daqui com uma mistura como se fosse, se você pudesse visualizar, é como se fosse borrifando, né? Sai o líquido, não líquido assim, totalmente líquido, mas sai como se fosse um borrifado aqui, uma quantidade de líquido, como se fosse, não é bem o correto, como se fossem umas gotas, mas sai um borrifado, é uma mistura de líquido com gás. Ok? Porque na hora que ele já está saindo, o gás já está se expandindo um pouco aqui. Então existe essa mistura entre líquido e gás saindo aqui. O fluido refrigerante vai estar se expandindo porque vai estar absorvendo calor. Né? Essa unidade aqui, ela está dentro... Deixa eu pegar aqui uma outra caneta.
essa parte aqui já é lá dentro da geladeira comercial, né, ou do balcão. Já tá, essa aqui é a unidade evaporadora, ok? Enquanto que essa parte aqui seria a unidade condensadora. Vai estar absorvendo o calor, o fluido refrigerante do ambiente. E o que vai entrar aqui, uma mistura entre líquido e gás, tem que sair daqui somente gás. Então tem que sair daqui somente gás e retornar para o compressor e ele repetir todo o ciclo. Ok? Sai gás, entra, o gás ele vai ser comprimido pelo compressor e faz todo esse processo aqui. Ok? Então, se você for ver por uma geladeira convencional, tem um compressor, tem a condensadora. A condensadora em uma geladeira convencional ela pode ser tanto pequenininha, em algumas frost free que você vê lá dentro, como aquela condensadora de grade que fica atrás, ou a condensadora embutida dentro da geladeira. Mas na parte comercial, essa condensadora é uma unidade que fica externa. Um motoventilador, normalmente aí no mercado vocês vão encontrar muito para fazer substituição, serviço que você faz sempre trocando o motoventilador, principalmente o da Elgin, 1/25, 1/40, ok? O filtro secante. Esse filtro secante, na prática, às vezes não necessariamente é para ele estar lá na unidade, tá? Condensadora. Mas normalmente, às vezes, quando você vê aí no dia a dia e tal, às vezes é um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais distante, como se a unidade estivesse aqui e estivesse um pouquinho mais separado. Porque ó, tem muitas instalações, quando vocês forem ver, tem muitas instalações feitas de forma totalmente errada, ok? Mas quando vocês começam a entender bem o funcionamento, quando vocês olharem para aquela instalação, vocês vão começar a perceber uma série de problemas que devem ser corrigidos. Então, na geladeira, ela tem motor, ela tem condensadora, ela pode ter ou não motoventilador, geladeira comum, né? O filtro, sim, na geladeira tem o filtro secador. Na geladeira não vai ter o visor de líquido, vem direto. E na geladeira, você vai encontrar aqui, em vez da válvula de expansão, você vai encontrar o filtro capilar, né? Você vai encontrar o filtro capilar. Desculpe, o filtro capilar, o tubo, né? O tubo que é o capilar. É um tubo bem fininho, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui ó, na geladeira, em vez de ser a válvula de expansão, vai ser o capilar. Eu tenho vendo, o tubo bem fininho. Então vocês podem notar que é muito parecido com a refrigeração doméstica, a comercial. Quando vocês encontram essas pequenas essas unidades, que você vai encontrar todo dia, e você vai fazer muita manutenção, o que mais dá problema aqui se a gente for seguir nessa ordem, queima do compressor, queima, ok? Ou ele queima e dá problema, ou as válvulas internas elas empenam, né, ou quebram, tá? As válvulas elas podem também quebrar ou empenar. Gente, quando eu digo esse queima aqui é o motor elétrico, né? O motor elétrico queima ou as válvulas elas quebram, empenam, são as válvulas de, né, que ficam abrindo e fechando para o gás entrar e o gás sair. Então o compressor dá esse problema. A condensadora ela fica suja, começa a criar sujeira, né, na condensadora, dificultando o rendimento do sistema, ok? Então você tem que fazer limpeza. Normalmente você faz limpeza com aquelas máquinas de lavar alta pressão, ou se você não tiver mesmo, vai na mangueirinha lá
e uma escovinha limpa a condensadora. Então aqui, nesse caso aqui, sujeira. O motoventilador, ele queima o motor, ou a rotação fica lenta, ele começa a ficar lento, ou ele queima de vez, ou ele tá para queimar e ele fica bem lento, ou prende-se mecanicamente no interior, por um problema de lubrificação, algo parecido, ele fica lento. O filtro secador, ele pode entupir parcialmente ou totalmente. Isso aqui nós vamos ver como é que a gente vai identificar isso. Raramente o visor de líquido pode dar algum problema, é muito raro, tá? A válvula de expansão, sim, pode dar problema. Nós vamos ver quais os problemas que ela pode acusar. Okay. A evaporadora, isso aqui não dá problema, pode dar problema de corrosão. O metal, o alumínio, né? Se for o caso de alumínio, ele pode corroer e ter vazamento de fluido refrigerante. Mas o que mais dá problema aqui é, mais uma vez, o motoventilador. Ou ele queima, igual aqui, ou ele fica com a rotação lenta. Esse aqui costuma dar muito mais problema do que esse aqui, porque inclusive esse aqui trabalha numa temperatura bem mais baixa. Ele dá problema? Dá, mas é muito mais difícil do que esse aqui que fica do lado de fora, que a temperatura é bem maior em cima dele, esse motor dá problema. Então aqui está, gente, o sistema é bem basicão, mas esse sistema, apesar de ser simples, ele está em funcionamento em pequenas unidades que vocês vão encontrar aí fora, tá bom? Eu já encontrei balcão que não era válvula de expansão, era o tubo capilar, ok? Então tá aí, essa aqui é a terceira aula. Nas próximas aulas eu vou de repente estar falando de algum componente específico e eu vou estar agregando novos componentes aqui, novos acessórios. Okay? Como separador de óleo, né, reservatório de líquido, vão ter muitos outros acessórios aqui. Nós vamos falar do pressostato cartucho, da Danfoss, ok? Não, ou seja, tem muitos acessórios e peças que vão ali, mas isso aqui já está em funcionamento aí fora, nesse sistema aqui, que vocês vão encontrar em pequenas unidades. Pessoal, qualquer coisa deixem as suas dúvidas aqui embaixo. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.